O que é drag? É leveza, glamour, animação, diversão, resistência, conteúdo, qualidade, inteligência. Drag é tanta coisa. Esse trabalho de drag na minha vida representa muita coisa. Eu posso me expressar da maneira que eu sou, de uma forma divertida, de uma forma lúdica, porém real. Levar a arte, levar a alegria, a diversão, mostrar às pessoas essa diversidade que a gente tem e que a gente é. As pessoas veem o artista drag como uma figura que está 100% do tempo bem. É esse glamour. Em que outra profissão você vai encontrar um glamour como esse? Fala pra mim. Só que na verdade, não é bem desse jeito que acontece, né? Então, as pessoas conhecem o lado glamour, mas não conhecem o lado realidade. Fora aí de atuação e fora do momento que você está ali trabalhando. Porque o artista, ele vive uma realidade e a personagem vive outra, como vocês podem ver. Isso aqui é 100% coisa boa. Então, assim, ó, tudo isso aqui é preparado para trabalhar para vocês. E na vida do artista, que carrega tudo isso, não é 100%. Tem seus lados bons, mas também tem aqueles lados do perrengue. Bom dia, bom dia. Bicha, deixa eu falar. Eu não sei se você tá vendo os jornais, mas vai fechar tudo por conta do corona. Não vai ter boate, não vai ter festa, não vai ter evento. Eu vou ter que cancelar todos os trabalhos que eu tinha agendado, pelo menos pelos próximos 3 meses, tá? Eu não tive culpa, Bill. Um beijo. Ô, gente, mas eu não sei se tá todo esse babado que estão falando, não. O negócio é lá da China. Mas eu vou dar uma olhada, né? Vai saber. Um dia de semana no meio de março, com tantas portas bloqueadas ao público. Parece feriado, mas essa é a nova realidade das próximas semanas. Hoje ainda algumas lojas insistiram em abrir, só que não adiantou muito. O movimento no centro da cidade caiu demais. A prefeitura calcula que mais de 90% do comércio aqui de São Paulo já tem... Gente, dá uma olhada aí, tá passando no jornal agora. Dá uma olhadinha. O decreto municipal que exige que as lojas físicas não funcionem, mas as vendas podem continuar pela internet. Quem insistir em desrespeitar... Bem, com a chegada da pandemia, tudo mudou. Primeiro, que foi um susto, porém eu achei que fosse durar apenas uns 2 meses, uns 3 meses no máximo. E isso me assustou bastante, porque eu vivo disso. Essa é a minha arte, esse é o meu ofício, esse é o meu trabalho. Então, você imagina quantos artistas ficaram parados, que não tem nenhuma outra fonte de renda, precisou parar por conta dessa pandemia. Algo que não atingiu a todos, óbvio, mas para nós, a classe artística, foi um verdadeiro caos.
a galera de eventos parou e o meu trabalho automaticamente fez assim. As boates fecharam, as empresas deixaram de contratar para ações e isso mexeu muito, muito diretamente com o meu trabalho. Quando eu me vi, estava dentro de casa, isolada. Puta que pariu! Tudo para, menos as contas. Ô saco! Eu não sabia quando eu ia voltar a trabalhar. Eu não sabia quando eu ia voltar a pisar em um palco. Quando eu ia poder glamorizar para as pessoas. Levar brilho, alegria, diversão. Tudo isso me deixou muito ansiosa. Muito ansiosa porque além do lado artístico, do lado artista, do lado glamour, eu tinha as minhas ansiedades pessoais. Ah não, tem que mandar um áudio pra essa bicha. Cadê meu aqué? Cadê meu dinheiro? Oi Bi, tudo bom? Tô esperando o dinheiro, viu? A situação não tá fácil. Ficar sem trabalhar todo esse tempo. Tô esperando você depositar o meu dinheiro. Eu não sabia como que eu faria para pagar as minhas contas. Amiga, eu sei que tá difícil. Não é só pra você não. Muita gente demitida, gente passando fome. Esse tempo todo sem poder trabalhar quebrou todo mundo. E eu nem tenho como te ajudar, porque também tô sem nada. Tem umas amigas fazendo mutirão para arrecadar a cesta básica para doação. Eu vou inscrever a senhora. É o que eu posso fazer para ajudar. Gente, que situação! A bicha agora vai ter que receber cesta básica para viver. Ah, não. Isso é um desaforo. Não tem. Ela vai ter que me ajudar de alguma forma. Se vira, se vira. Amiga, desse jeito não dá, eu preciso de uma ajuda, eu não tenho o que fazer. Os eventos tudo parado, todo esse tempo sem trabalhar, a boate fechada. E agora? Não, arruma um jeito aí, uma possibilidade de você me ajudar. Cesta básica, bicha, cesta básica. Ajuda. Mas, bicha, cesta básica? Ai, que absurdo, gente, a que ponto chegamos? O fato de não poder me montar, não poder sair, mexe muito comigo. Porque uma das coisas mais importantes para mim é isso. É a minha arte, é o meu alter ego que a gente transmite para as pessoas coisas boas, emana as coisas boas e recebe também coisas boas. Quando você joga para o universo coisas boas, você recebe coisas boas. Quando você joga para as pessoas coisas boas, você recebe coisas boas. E quando você não tem mais isso? E quando você não tem para quem jogar nada? Você recebe o que em troca? Solidão, incertezas, medos ou nada. E quando você está sozinha dentro de casa, esses dias são péssimos, porque você começa a pensar até onde essa arte te alimenta no momento que você não pode fazer as coisas que você gosta de fazer, que você quer fazer e que você tem prazer em fazer. Então vão se acumulando coisas que você vai se perdendo no meio do caminho. O pessimismo o envolveu. Começou a crer que uns nasceram para a vitória e outros para o fracasso. Uns para o palco e outros para a plateia. O que você faria depois de tantos fracassos? O que você faria se fosse abandonado pelas pessoas mais próximas?
Que atitude tomaria se fosse despedido do emprego em que colocou todo o seu futuro? Que reação teria se atravessasse uma crise financeira tão grave que não tivesse nem dinheiro para pagar o aluguel da sua casa? Qual seria sua postura se fosse criticado publicamente e as pessoas ao seu redor desacreditassem completamente de você? Muitos simplesmente desistiriam dos seus sonhos. Sabe uma coisa que me desesperou muito? Foi o fato de imaginar que a minha drag poderia deixar de existir. E isso mexeu muito comigo. Porque se essa é a maneira que eu encontrei de me expressar e eu me realizo fazendo o que eu faço. A partir do momento que eu pensei na possibilidade de não poder fazer mais isso, eu estava perdendo um pedaço de mim. Com isso vieram sentimentos também novos que eu nunca havia sentido. Triste, sem saber se eu poderia continuar fazendo a minha drag, de levar a minha arte, de conseguir cativar pessoas, entreter pessoas, divertir pessoas. Tudo isso que eu faço para as pessoas, eu me incluo nessas pessoas. Porque eu me divirto, eu consigo me entreter. Às vezes a gente está cercada de um monte de gente, mas mesmo assim sente uma solidão. Sente essa solidão porque pode ser tudo muito vago. Por exemplo, você está ali numa boate, você está ali cercado de pessoas. Só que ao mesmo tempo, quem dali te conhece realmente? Quem dali conhece você a fundo? Quem sabe os seus anseios, seus problemas, a sua realidade? Então, você olha para o lado, olha para o outro, tem muita gente. Mas de fato, você está sozinha. Eu tive que olhar para mim. Eu tive que lidar com todos esses problemas. Não dava para eu resolver depois. Não dava para eu ir para um barzinho, tomar uma e ficar doida para esquecer o que aconteceu. Tudo isso que aconteceu foi para a gente se organizar. Foi para a gente se olhar, para a gente se entender essa bagunça que tem dentro da gente. Entender tudo que estava acontecendo. O problema é seu. Resolva com o que você tem. O problema está aí. Agora é você e ele. Não é a balada, não é a música, não é aquela colocação. Você é responsável por organizar a sua própria bagunça. Bagunça essa causadas por nós mesmos ou não? Fica aí uma reflexão. Essa faxina interna é um desafio que a gente tem. É um desafio porque você é obrigado a se resolver com você mesmo. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa.
A ideia super criativa de Berei Estar foi: vamos fazer animação online. Vamos levar alegria para as pessoas virtualmente. Pois bem, foi assim que tudo aconteceu. Uma nova estratégia, uma coisa que até então nunca tinha sido vista no meio das drags. E eu fui a precursora. Fiz essa animação virtual e foi um sucesso. Gente, obrigada! Amo vocês! Ui! Preciso tomar alguma coisa! Galera, que energia lá em cima! Tiveram vezes que, mesmo triste, eu tive que trabalhar. Eu tive que levar alegria. Eu tive que entreter, eu tive que fazer rir sem querer rir, sem poder rir, sem estar com vontade de rir. É o meu ofício, é o meu trabalho, é a minha escolha. E essa escolha, ela independe do meu estado de espírito. Não sei se vocês vão compreender tudo isso, vocês vão entender, mas às vezes a gente não tá bem. E tem que fazer o bem. E bem feito. E isso só sabe quem passa. Pera. Ai, pera. Achei que eu já tivesse descoberto tudo ao meu respeito. Tudo que eu poderia fazer, tudo que eu poderia ser, todos os meus medos, incertezas. Mas eu acredito que ainda não descobri tudo. Não descobri tudo sobre a minha pessoa, não descobri tudo sobre a minha capacidade, não descobri tudo sobre as minhas incertezas, sobre tudo aquilo que eu quero, posso e vou viver. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Bringe, luzinha, Glamour, sofisticação, diversão, mas também humana, carente, real, que sente dores, que sente falta, que sofre e que é gente, assim como você. que delícia! My dear, I'll give you 60 seconds to disappear. Azul da cor do mar. And if you don't get out of Vou here, viver.
sabe viver, né? Who knows? Então eu vou viver. Cause I've been trying to find out if an angel bends or breaks. Que passa por dificuldades, que tem as suas tristezas, e um dia tá bom, no outro não quer nem levantar da cama. Que sorri, querendo chorar, que consola, mesmo precisando de consolo. Teremos um novo normal, uma nova realidade, uma nova perspectiva da vida. Ai, os sonhos de Verei estar uma artista internacional, talvez. Sonho pequeno e sonho grande são sonhos. Então quem determina o tamanho do seu sonho é você. Bora sonhar. Vamos sonhar. Nunca é demais sonhar. Temos que sonhar grande. Tem um negócio dentro da taça. Um negócio.